Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como O Mundo da Lua e o Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou responder 3 perguntas. Quem eram as melindrosas de 100 anos atrás? Como que os filmes mudos podiam não ser silenciosos? E como uma mesma história pode se transformar em 9 outras bem diferentes? Então, se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Exatamente 100 anos atrás, as moças começaram a se libertar de diversas maneiras, começando por parar de usar espartilho e saias até o chão. Começaram a cortar os cabelos curtos e a dançar a ritmos frenéticos como Charleston, separadas de seus pares masculinos, ou seja, sem serem guiadas por eles. Essas moças que abraçaram esse estilo de vida foram chamadas de melindrosas. Era uma vez, nos anos 20 do século 20, uma jovem melindrosa chamada Isaura Lopes, que se encontrou num casamento na cidade de Sarandi, no interior de São Paulo, com um jovem garboso chamado Oscar Lindholm de Oliveira. Meses depois, por acaso, Oscar Lindholm de Oliveira passou num concurso para dar aulas de matemática numa cidade chamada Grotowski, onde morava quem? A jovem melindrosa Isaura. Mas o Oscar não ficava à toa nos fins de semana. Como ele sabia tocar violino, ele conseguiu trabalhar no cinema da cidade para tocar durante os filmes, porque os filmes eram mudos, só tinha letreiros de vez em quando. Então, para não ficar aquele silêncio, alguém precisava ficar tocando, certo? E de quem o dono do cinema era pai? Sim, da jovem melindrosa Isaura. E foi assim que os pais da minha mãe se conheceram e passaram a namorar, porque ela ia todo fim de semana e assistia todas as sessões dos filmes do cinema do pai dela, e por acaso aquele rapaz que tocava violino estava ali todo fim de semana. Anos depois eu inventei uma versão da história da Chapeuzinho Vermelho, em que a Chapeuzinho era uma jovem melindrosa do interior dos Estados Unidos que ia visitar a avó, que estava doente e que morava em Nova York. Aí ela tinha várias aventuras e o lobo mau, o vilão da história, era um macaco gigante como King Kong, do filme King Kong, tá certo? Essa foi só uma das versões que inventei para essa história. Na verdade, inventei 52 versões, porque eu sou exagerado e nada modesto, né? Mas eu não cheguei a escrever todas. Eu escrevi, eu acho que 17 ou 15, não lembro mais. Mas era um monte de histórias. E eu ofereci para a editora Companhia das Letrinhas e pediram, por favor, para eu me manter no número 9, que 9 versões da Chapeuzinho já estava ótimo. Então foi isso que aconteceu. Eu inventei esse livro, e aí agora eu vou mostrar para vocês como que a mesma história pode se transformar em 9 diferentes, tá? Essa é a última pergunta que eu vou responder. A primeira história se chama Elmo Vermelho. Tem ilustrações do Marcelo Sips, e se passa no período Cretáceo, 70 milhões de anos antes de Cristo. Eu vou ler um pedaço que não é o comecinho, mas é um pedaço legal, tá bom? Elmo Vermelho acordou feliz e animada. Ela era jovem, estava viva e tinha plantas para comer e água para beber. Morava com seus pais, alguns irmãos e outros parentes. Elmo Vermelho tinha esse apelido porque era um coritossauro. E como todos os coritossauros, ela tinha um tipo de capacete de osso no alto da cabeça. No caso daquela jovem, esse elmo era coberto por pele escamosa, especialmente avermelhada. Ela tinha herdado essa característica de uma de suas avós. E foi por isso que a garota de elmo vermelho urrou animada quando a mãe a mandou levar algumas dezenas de quilos de vegetais para esta avó, que vivia numa região onde não chovia há algumas dezenas de anos. E por aí vai, certo? Aí, para você saber o que vai acontecer, aí você tem que dar um jeito de conseguir esse livro. De repente tem numa biblioteca, ou então você pede de aniversário ou de Natal, tá bom? A segunda história chama Sari Vermelho. Tem ilustrações da Laura Beatriz e se passa na Índia há 3.000 anos. Uma menina chamada Lalita já estava acordada e andando desde a madrugada. Ela fazia jus a esse nome, porque em Hindi, a língua mais falada na Índia, Lalita quer dizer sapeca.
Ela estava indo do reino de Kosala, onde morava, para o reino de Benares, onde morava sua avó. O nome da mãe de Lalita era Kalingi, mas sua neta predileta só a chamava de Nadaji, vovozinha em hindi. A Nadaji de Lalita estava fraca e doente, e por isso a menina tinha que ir tão longe para levar um pouco de tudo que a sua vovozinha mais gostava. Samosas, que são pastéis recheados de couve-flor, cenoura e batata. Burfi, doce feito de leite, complicado de fazer, mas rápido de comer, porque é delicioso. Halagula, outro doce feito de iogurte. Lassi, suco de frutas com um pouco de iogurte. Lalita ia levando a comida numa trouxa de pano e a bebida em um pote. E usava um sari vermelho, presente de sua querida Nanaji. E por aí vai. A terceira história se chama Manto Vermelho. Tem ilustrações de Florence Breton e se passa na mitológica Grécia Antiga. Atalanta foi uma caçadora que participou de grandes atos de bravura na Grécia Antiga. Ela foi, por exemplo, a única pessoa do sexo feminino a participar da captura e morte do javali de Calydon, monstro que atormentava a vida dos pastores da região em que morava. Esta garota heróica, forte e lépida como uma gazela, quase morreu logo após o nascimento. Seu pai, que só queria filhos homens, abandonou a nenenzinha em uma floresta da Arcádia. Ouvindo o choro da recém-nascida, uma ursa a achou. Levou a menina para sua caverna, onde a amamentou com o próprio leite e a criou. Atalanta considerava essa ursa como sua verdadeira mãe. Isso explica o fato de sua avó ser uma ursa de idade avançada. Atalanta já tinha quase 10 anos quando a mãe a mandou levar uns alimentos para sua avó. Ela partiu descalça, levando carne, vinho, mel e figos, e marchou rumo à cidade de Tebas, perto de onde ficava a caverna em que morava a avó. E por aí vai. A quarta história se chama Pena Vermelha. Tem ilustrações do Fernando Vilela e se passa em Pindorama por volta de 1500. Pindorama, você sabe que era um dos nomes que os índios davam para o Brasil, né? Antes dos portugueses chegarem e passar, depois Ilha Vera Cruz, não sei o que, Vera Cruz e depois Brasil. Bom, tá bom. Pergunta aí para sua professora ou professora essa história, tá bom? Mani andava pela mata de Pindorama sem medo. A mata era sua casa, tanto quanto a oca onde dormia na rede junto dos pais, irmãos e tios e outros parentes. Nem todos os que moravam aqui, antes da chegada dos que vieram do mar, chamavam o lugar onde viviam de Pindorama. Mas Mani era de um dos povos para os quais Pindorama era todo mundo e o mundo todo. Ela era Mani, mas era também pena vermelha, porque trazia presa ao cabelo uma pena de arara bem vermelha que a avó tinha lhe dado. Era para visitar essa avó que Mani ia pela mata. A velha era teimosa, feito anta empacada. Não quis se mudar da beira de rio para outra, junto com os filhos e sobrinhos e outros parentes, porque chega uma hora em que as frutas acabam e o chão não serve mais para plantar, e é preciso mudar a maloca de lugar. Essa avó, além de teimosa, era bem velha. Não podia mais esticar o braço para colher os frutos, nem plantar nem caçar, e era por isso que Mani ia pela mata, para levar para a avó espigas de milho, batata doce, aipim e bebidas. E por aí vai. A quinta história se chama Capuchinho Vermelho. Tem ilustrações da Marilda Castanha e se passa em uma floresta da Inglaterra na Idade Média. Nessa época, o começo de uma parte da história do mundo chamada Idade Média, não havia países na Europa. A maioria das pessoas morava em pequenos pedaços de terra, geralmente cercados com grandes muralhas. Se dentro desses lugares cercados a vida era muito perigosa, imagine fora. Ir de um lugar mais ou menos seguro para outro era uma aventura que muitas vezes terminava antes da chegada, por causa de roubos, lutas e mortes. Só que às vezes viver uma aventura dessa era necessário. Foi por isso que uma mulher chamada Alice colocou um embrulho de pano nas mãos de seu filho William e disse: "Vá até a casa de sua avó Anne, levar esse pão e essa jarra de cerveja. Mas não ouse comer uma migalha sequer do pão, senão eu faço uma torta com as suas 2 orelhas."
O menino sorriu com cara de: eu vou comer pelo menos metade desse pão. E a mulher deu 2 puxões, bem puxados nas orelhas do filho, com cara de: experimente para ver se eu estou falando só por falar. William gemeu de dor, fez cara de coitadinho, limpou 2 lágrimas invisíveis, beijou as mãos da mãe e foi correndo em direção ao Conrado de Strawberry Fields Forever. E assim por diante. A 6ª história se chama Lencinho Vermelho. Tem ilustrações da Mariana Massarani e se passa na capital do Império do Brasil em 1888. A capital do Império do Brasil era o Rio de Janeiro, certo? Que nessa época era a capital do Brasil. E em 1888, para ser mais exato, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que libertou os escravos do Brasil. Foi nesse ano e nessa cidade, que no século seguinte ganhou o apelido de Cidade Maravilhosa, que essa história se passou. Bibim acordou com as galinhas, naquela hora em que até o dia ainda está em dúvida se vai raiar. Como sempre fazia, desde quando tinha 3 ou 4 anos, a menina magricela e lindinha pulou da cama e logo tratou de ir à cozinha. Lá tomou um golinho do caldo de canjica, que era seu primeiro café da manhã. Foi ao tanque, lavou a cara, bochechou, ajeitou o cabelo pichain, penteando-o como uma coroa. Vestiu o avental, que depois segurou formando uma tendinha. Jogou nela as migalhas deixadas de lado pela dona Dita, a rainha do forno a lenha, e foi alimentar suas amigas. Quando tinha acabado de contar seu último sonho para a ruiva, sua preferida, ouviu a mãe que, por coincidência, era aquela mesma dona Dita, já antes mencionada, chamá-la. Bárbara, venha cá buscar um embornal para levar para sua avózinha, que está doente sozinha depois que morreu a sinhazinha. E assim por diante. A 7ª história se chama Bonezinho Vermelho. Tem ilustrações de Janaína Tokitaka e se passa em Minas Gerais, algum tempo atrás. Era uma vez um menino que ganhou da avó um boné de crochê de lã vermelha, que ela mesma tinha feito. O boné combinou com o menino de tal maneira que ele nunca mais o tirou da cabeça, nem para dormir, nem para nadar. Quando conseguia alcançar o menino, sua mãe o enfiava numa banheira de água quente e arrancava à força o boné da cabeça dele. O menino ficava se sentindo pelado até que o querido objeto estivesse seco. Você deve ter imaginado que algumas vezes ele vestiu o boné molhado mesmo, e acertou. O menino ficava tão bem com o boné na cabeça e o boné ficava tão bem com o menino embaixo que ele logo passou a ser chamado de Bonezinho Vermelho. O menino, não o boné. Se você morasse na parte do Brasil em que ele morava, a parte sul-oeste de Minas Gerais, haveria uma boa possibilidade de quando você dissesse o apelido desse menino, ele soar assim, Bonezinho Vermelhinho. Certo dia, uma sexta-feira para ser mais exato, a mãe mandou que ele fosse até a casa da avó, Dona Melinha, que parecia estar doente, para levar uma cesta de comida. A mãe deixou bem claro que não era para o filho comer nenhuma migalha do que estava na cesta. O menino fez cara de ofendido e falou, uai mãe, até parece que eu fiz um trem desse alguma vez. Alguma não, muitas e muitas vezes, disse a mãe. Olha aqui, Bonezinho Vermelhinho, você não torna noutra não, viu? Porque eu fiz uma lista do que está nessa cesta e pedi para sua avó fazer um relatório do que vai chegar lá. E assim por diante. A 8ª história se chama Capacetinho Vermelho. Tem ilustrações da Maria Eugênia e se passa em 2001, escrita em 1901. Ou seja, pra gente 2001 já é passado. Mas essa história é como se uma pessoa que estava no mundo em 1901 imaginasse como seria o mundo em 2001. Tá bom? Então tem umas coisas meio absurdas, porque é uma pessoa pensando 100 anos de acontecer, né? Era uma vez uma menina chamada WGH451-A, que morava na metrópole SP Sul. Ela era muito linda e muito querida por sua avó, que mandou fabricar para ela um escafandro de placas de chumbo fundido com marfim e com escamas de madrepérola. Esta vestimenta espacial ficava completa com um lindo capacete de vidro e cerâmica vermelha. Mesmo quando estava na Terra, WGH451-A vivia com esse capacete na cabeça. Por isso, todos começaram a chamá-la de Capacetinho Vermelho. Aos poucos, o apelido foi sendo abreviado até chegar a CV. Certo dia,
No verão de 2001, a mãe de CV a chamou pelo chapéu transmissor de pensamentos e pediu que ela fosse visitar a avó, que estava fraca e meio doente. A menina de capacetinho vermelho pegou a caixa metálica onde a mãe tinha colocado as pílulas de verduras, sopa, bolos e leite e desceu os 792 andares do prédio onde ficava seu maxi apartamento. CV começou sua viagem à Lua, onde ficava a casa de sua avó, pegando o aerotrem que a levou até a estação aeroviária da metrópole onde morava. Essa parte do caminho foi rápida, porque o aerotrem voava a espantosa velocidade de 50 km por hora. E assim por diante. E a nona e última história se chama Gorrinho Vermelho. Tem ilustrações de Daniel Bueno e se passa em 3006, escrita em 2006. Ou seja, uma pessoa em 2006 imaginando como será o mundo 1000 anos depois. É que esse livro foi escrito em 2006, tá bom? Será uma vez, em abril de 3006, uma menina que será a neta preferida de sua avó materna. O fato de ser a única neta dessa boa senhora não virá ao caso, porque mesmo que tenha 20 netas, não poderá jamais ter tamanha adoração por qualquer uma dessas outras 19. Essa menina ganhará dessa subavó um gorro, tricotado pela própria senhora bondosa, de lã de carneiros ruivos de Europa, onde será a casa dela. É preciso explicar que essa Europa é uma das 16 luas de Júpiter, o maior planeta que passeia em volta do Sol. Esse gorro, que a menina tirará da cabeça apenas para tomar banho, ficará tão bem nela que o apelido Gorrinho Vermelho, dado por seu pai, vai colar e ficar. E é em Europa que parte dessa história acontecerá, porque é lá que será a casa da avó de Gorrinho Vermelho. E ela estará fraquinha, quase doente, e morando sozinha, aos 127 aninhos. E assim por diante. Bom, e aí, na capa, tem as 9 chapeuzinhos. Na verdade, os, né? Porque plural é no masculino. Porque tem 2 meninos, né? Então todos os chapeuzinhos vermelhos estão aqui na capa. Olha que linda essa capa. E aí, para terminar, a gente vai ter uma capa que eu ganhei uma vez de presente de um pessoal de Marília. É da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Reni Pereira Cordeiro. E era do 5º ano A. Só que eu não lembro que ano que aconteceu isso. Tá bom? Então, muito obrigado para essa gente que fez esses desenhos super bacanas. E tchau! Neste mesmo canal de YouTube tem um vídeo de uma dessas histórias, o Bonezinho Vermelho, lido pelo meu amigo Eduardo Silva, que é um extraordinário ator. Então, se você quiser conhecer essa história, está aqui para você. Uma versão reduzida. Muito engraçada.